Mário, boa noite. Estamos começando o nosso programa de Mulher para Mulher. Vamos compartilhando, curtindo, daqui a pouco começando a colocar os comentários, pois vamos receber o nosso convidado, hoje Dr. Rogério Ramos, ele que é coordenador regional do Núcleo de Saúde do Governo do Estado, e vai estar falando conosco sobre vários aspectos e principalmente o avanço, de pessoas infectadas com coronavírus em Alagoinhas. Portanto, convide o vizinho, convide a vizinha, chame as pessoas, porque eu tenho recebido muitas perguntas e as pessoas comentando isso comigo, Gente, por que está aumentando tanto os casos? Então, eu estou aguardando e ele está me ligando agora. Meu Deus. Um minuto, gente. Eu vou precisar, então... Já entrando em contato, certo? E vocês vão convidando as pessoas, passando esse compartilhamento para que muitas pessoas fiquem informadas do que está acontecendo, por que tantos novos casos de coronavírus em Alagoinhas, pessoas confirmadas que estão infectadas. Olá, Luana, boa noite, meu amor, está bem a imagem? Eu estou afastando mais porque quando entrar o convidado, divide a tela, mas você já me dá um feedback se o som está bom, aqui no Facebook ainda não aparece a imagem dele, mas assim que acaba a reportagem, a nossa entrevista, o nosso programa, eu compartilho, eu baixo e compartilho no nosso YouTube. E já peço para vocês se inscreverem no nosso YouTube. Eu preciso chegar a 1000 inscritos para que eu possa trabalhar com o YouTube, ser uma youtuber. E aguardo vocês se inscreverem, tá? É Noêmia TV no YouTube. Aqui no Instagram, Noêmia na TV. Vocês estão no Facebook também, podem colocar perguntas, compartilhar, comentar, que eu falo aqui para o nosso convidado e ele vai respondendo também as pessoas do Facebook, ok? E nosso Dr. Rogério já está aqui conosco na sala. Vamos convidando as pessoas, gente, para que mais pessoas entrem e possam assistir a essa importante reportagem. Há algum tempo estava querendo entrevistar o Dr. Rogério para maiores informações sobre coronavírus em região, não só Alagoinhas, mas toda a região. Está me ouvindo bem e vendo a nossa imagem, Dr. Rogério? Já vou convidar para o senhor entrar ao vivo conosco, ok? Pode ser agora? Oi, Giza! Denilson Souza, diz: cheguei! Olha, ela hoje largou o colar estiloso. Vocês gostam dos meus colares, Denilson? Menino, esse fui eu que fiz, tá? Eu de vez em quando faço um pouco do artesanato para higiene mental, mas também compro. Então vamos convidar... Antes eu quero falar com vocês, amor. Luiz de França Júnior, beijos, meu amor. Quero mandar um beijo gostoso especial para o meu neto. Lucas Samuel, hoje está fazendo 4 aninhos. Olha, lindo da vovó. E a gente não pode ir lá abraçar, mas pela internet, fizemos todos os parabéns, aquela festa, os beijos. E eu quero deixar um registro aqui no nosso programa do seu aniversário, Lucas, você que foi esse anjo enviado por Deus. Foi, não é? Esse anjo maravilhoso. Nós esperamos muito por você, papai, mamãe, toda a família te ama muito e realmente buscou muito a sua vinda. Seja cada vez mais feliz e tenha muita saúde. Beijos a todos os pequerruchinhos e a todos que estão aniversariando hoje, Pode ter mais alguém aniversariando hoje e eu ainda não saiba, Denilson? Se vocês souberem e quiserem homenagear alguém, coloca aí nos comentários. Já a galera chegando, e é isso que eu gosto. Como eu sempre digo, levanta a cabeça, pra frente é que se anda. Vamos que vamos. Olha a setinha
No Instagram você, clica nessa setinha e manda o direct para os seus amigos. Olha, vai passar uma entrevista com o Dr. Rogério. Assistam, muito importante. Vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Gente, o Dr. Rogério Ramos é especialista em saúde pública, também especialista em saúde da família e é o coordenador. Ele é médico, né? Dentista e é coordenador do Núcleo de Saúde Regional da Bahia, Núcleo Regional de Saúde da Bahia. Ele representa o governo do estado em toda a região, Alagoinhas e região, que na área da saúde aqui é chamada como região Nordeste, né? Ele vai saber melhor falar do que eu. É isso aí, Roberto Oliveira, vamos que vamos! Temos que manter o alto astral, né? Principalmente para falar de um assunto tão sério, tão perigoso, e que o programa de Mulher para Mulher eleva o astral, mostra com informação, jornalismo sério, criterioso, mas também com entretenimento, alegria, bom humor e seriedade, né? Para você falar de coisas sérias, não precisa estar triste, nem fazer uma cara feia para, principalmente vocês que eu amo, os meus ouvintes, meus telespectadores, pessoas que me seguem há 30 anos, né? O programa de Mulher para Mulher antes era no rádio, 30 anos atrás, depois na TV e agora via Instagram, Facebook, YouTube, ok? Vamos então, já posso convidar o nosso Dr. Rogério? Vocês já compartilharam, já chamaram a galera para ouvir a entrevista? Quero vocês aí no Facebook também convidando as pessoas, ok? Para que possam prestigiar, embora que depois a gente divulga bastante, né? A gente faz também uma divulgação grande depois. Olha o nosso amigo aí! Oi, Mayara! Morena! Tudo bom, meu amigo? Pina Carvalho também já conosco. Dízia, muita gente, né? Luizinho França, entrando no Instagram e compartilhando, mandando a setinha para que as pessoas assistam o nosso programa de Mulher para Mulher, para toda a sociedade, para toda a família. E é com prazer que eu lhe recebo, doutor Rogério. Boa noite! Boa noite, Moema. É um prazer estar podendo bater esse papo com você e com todos que nos assistem, né? Infelizmente, eu sempre tenho dito, quando eu tenho dado as entrevistas, de falar de um tema tão árduo, né? Que é a pandemia que nos assola. Mas com esse sorriso todo, algo que é tão duro de falar, talvez fique mais suave, a gente consiga transmitir de uma forma mais suave, com toda essa sua alegria, tá bom, Noemi? Eu faço questão de manter essa alegria, porque a saúde mental é muito importante, não é, meu amigo? Tem pessoas que não estão com a doença, não estão infectados com o vírus, mas estão com problemas mentais seríssimos, né? E ansiedade, depressão. Infelizmente, alguns chegaram ao suicídio e é por isso que eu procuro dar a minha parcela de participação com a sociedade, de utilidade pública, com alegria, com sorriso no rosto e com prazer de receber vocês. Eu tenho que dar alguns boa noites, que eu estou vendo o pessoal me entrando. Ana Santos, que é amiga nossa, enfermeira. Tem Lisandra Min, que é a coordenadora da Policlínica, eu só não me recordo a região, a Policlínica Estadual de Saúde, né? E Ionara, enfermeira também. Então sejam todas bem-vindas. E aí eu me coloco à disposição para o que a gente possa estar falando acerca da pandemia na região. Eu queria deixar um pouco o entendimento das pessoas do que é o Núcleo Regional de Saúde, para então depois a gente poder falar sobre a pandemia propriamente dito. O Núcleo Regional de Saúde, ele é um braço da CESAB aqui na região Nordeste. O estado ele é dividido em 9 regiões e a gente coordena a região Nordeste, que vai do município de Catu até o município de Coronel João Sá, o que perfaz um volume de 33 municípios. E nós acabamos responsável pela população de 900 mil pessoas e que a gente coordena a saúde nessa região. Então, Noemi, é um trabalho prazeroso, mas é um trabalho de tamanha responsabilidade, né?
Isso. Vocês aí no Facebook estão ouvindo bem o nosso doutor? Sinalizem aí para a gente, se tiver perguntas, já vão colocando. Boa noite, já temos Elísia, doutor Rogério Araçais está te assistindo. Obrigado, Elisa. Eu mando um abraço, um forte abraço a você e é um prazer tê-la conosco aqui para a gente fazer esse bate-papo. Prazer nosso também, me colocando à disposição de toda a região, de todos os outros profissionais que podem estar agendando conosco, fazendo um pré-agendamento, porque esse bate-papo ele é muito importante. O senhor bem colocou. Imagine, coordenar 33 municípios não é fácil. Então, precisa ter esse endomarketing, né? Precisa ter uma comunicação variada com essas pessoas. E o senhor, eu não sei se é questão de tempo, mas é mais difícil tê-lo conosco, né? Por isso, essa felicidade e dizendo que Deus lhe fortaleça, lhe dê realmente orientação, porque é uma guerra contra este vírus, que infelizmente é uma cepa nova, né? Como eles chamam, novo vírus, e está deixando a todos atônitos. Mas, graças a Deus, a Bahia vem conseguindo, mas a gente percebe ultimamente a apreensão, as pessoas me procuram muito. Noêmia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Só está aumentando, só está aumentando. Eu procuro tranquilizá-las de que antes, não sei se é isso, doutor, o senhor vai saber me dizer melhor. Antes demorava mais de sair resultados, até mesmo o número de exames, né, dos testes, era reduzido. Hoje vocês têm uma celeridade maior, é isso mesmo? Pronto. Existem dois tipos de teste. Um teste que é feito com SWAB, é chamado RT-PCR, que faz pela narina e pela garganta, e saiu uma nota técnica do governo do estado permitindo que aumentasse o leque de testagem das pessoas, utilizando algo que a gente chama de teste rápido. Existe uma diferença na possibilidade de execução dos testes, tá? O teste com SWAB, ele é feito através do laboratório central. Então você tem, de uma certa forma, a aquisição desse SWAB é difícil por conta da pandemia, que ela assola todo o mundo, né? Então também se tornou difícil para a aquisição do SWAB em si, e temos essa dificuldade, e a capacidade de testagem do LACEN também tem uma certa limitação. Então, a partir do momento em que o governo do estado ele também consegue liberar um volume de testes rápidos, você consegue abranger um número maior de pessoas, a gente tem, sim, um volume muito maior de pessoas testadas a partir do teste rápido. Então, tem duas influências. Primeiro, que a gente consegue diminuir a subnotificação e aumentar o número de pessoas testadas. Com isso, a gente aumenta também o volume de casos positivos em todas as regiões do estado, né? E eu acho que a gente tem um ganho na percepção da doença, ela se agrava de uma certa forma, mas se agrava porque antes também havia uma subnotificação e quando a gente consegue testar mais pessoas, a gente acaba também trazendo mais segurança, né? Porque a gente identifica as pessoas que possam estar contaminadas. Então, isso traz uma segurança maior. Se eu fosse parar aqui para dar um abraço para todo mundo que eu conheço, que eu estou vendo entrando, é uma alegria, gente. Doutor Diego Leal, que foi meu sócio, dentista, ele está acompanhando a gente. Viviane, que estudou comigo no Colégio Dínamo, entrou também. Um forte abraço a todos. Mas, assim, de vez em quando eu dou uma parada para poder falar, senão a gente foge do tema. Mas sintam-se todos abraçados. Isso, mas é um bate-papo e eu gosto muito de live. Quando eu comecei a fazer live, eu falei, que massa! É o meu jeitão, é bater papo, é ver as pessoas, interagir e responder na hora. É algo muito papo, né? Chegou a pergunta, você já responde. Então, aí, Tamires de Cardeal da Silva, e Cardeal da Silva, infelizmente, está sofrendo com alagamento. Mais de 1.000 pessoas ficaram em situação de ter que ir para escolas e creche, e isso, infelizmente, faz com que haja aglomeração. Lá já houve um caso fatal da Covid-19. Qual a orientação que o senhor dá a essas pessoas aí de Cardeal da Silva? Na verdade, a gente passa a ter uma outra situação gravíssima, né? Que é
tanto em Cardeal da Silva como na região de Subaúma. Inclusive, o acesso a Subaúma só está se fazendo através de barcos. Então, lá nós colocamos uma equipe para a crise, que é a crise, de uma certa forma, humanitária, né, porque as pessoas desabrigaram, né, e você tem outras doenças de veiculação hídricas que acontecem também por conta do alagamento. Então, a gente hoje tem cuidado da pandemia, mas tem cuidado também das outras possibilidades de risco à saúde da população desses 2 municípios. Então, nós destinamos um grupo do nosso Núcleo Regional de Saúde, uma parcela dos nossos servidores, para cuidarem especificamente desses 2 municípios, e compõe a equipe a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a atenção integral à saúde. Então, estamos todos os dias assessorando a equipe de saúde daqueles municípios. Nós conseguimos, junto à Defesa Civil do Estado, conseguimos água mineral, conseguimos cestas básicas, tínhamos um quantitativo de EPIs no Núcleo Regional de Saúde, disponibilizamos para os 2 municípios. Através da Secretaria de Planejamento do Estado, conseguimos mais outro montante. Então, fizemos uma força-tarefa e chegamos juntos aos 2 municípios, que carecem de muita ajuda, de donativos, né, que a gente se sensibilize, em que pese haja uma dificuldade de todos. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de trabalhar, de estar angariando recursos, mas o pouco que a gente possa estar ajudando esses 2 municípios vem de muito bom grado, né? Então, a parte da saúde do governo do Estado na região está atuando, estamos junto aos 2 municípios, mas a sociedade em si pode ajudar muito também, Moema. Você, por exemplo, através da mídia, pode estar, né, fazendo esse papel, que a mídia tem feito um papel de excelência em estar cuidando da sociedade como tem feito, e a gente precisa parabenizar essas ações que vocês têm feito. E é isso, a gente está junto e vamos coletivamente tentar amenizar o sofrimento daquelas 2 populações, né? Olá, Lucineide aqui dando boa noite pra gente, também Cleide Santos, Aldrin Reis aí de Aramari, Luiz Sérgio, do nosso carro de som maravilhoso, muita gente também no Facebook. Conde, no caso, não faz parte da tua regional, doutor? Não, o Conde, em que pese está dentro do litoral, da região do litoral nordeste, ele pertence à regional leste, que é de Salvador. Né? É como se fosse uma ilha dentro de um território, né? E aí, realmente, o Conde, a gente não tem muitas informações acerca do Conde, mas todos que estiverem nos assistindo sejam bem-vindos de lá também. Noemi, eu acho que na região em questão do Isso, justamente, era isso que eu iria dizer. Eu acho que é importante a gente passar um panorama geral. Eu tenho emitido notas diárias para toda a população, a todas as pessoas que são da minha rede de comunicação, e a partir disso, essas notas elas têm sido divulgadas por muitas pessoas, e isso faz com que um grande leque de informação e um volume de informação chegue a muitas pessoas, e isso é importante também. E a gente toma essa atitude a fim de deixar as pessoas cientes de como é que anda a pandemia em nossa região. Então eu vou fazer basicamente uma geral do que aconteceu hoje, de como está na região. Eu queria depois fazer, se você me permitir, uma avaliação em uma semana, e a gente pode fazer uma avaliação de um mês para cá, tá? Então hoje nós tivemos... Cadê? Deixa eu pegar o dado aqui. Nós temos hoje na região 199 pessoas foram acometidas pela doença. É importante a gente dizer isso, porque não pode se dizer que, por exemplo, 199 pessoas estão doentes hoje. É diferente. Precisamos dizer que foram acometidas, porque certas pessoas já passaram pela pandemia, já adquiriram a doença e já estão curadas, né? Eu não trago o número de curados, porque a nossa linha de raciocínio não traz, quem faz muito isso é o município. Então, hoje, já foram acometidos na nossa região Nordeste 199 pessoas. Eu costumo dizer isso porque eu estou mudando muito a forma de pensar. Antes a gente dizia 199 casos
casos positivos. A gente acaba nos dessensibilizando que estamos tratando de seres humanos, né? E aí cabe essa reflexão. São pessoas que foram acometidas pela doença e a gente não pode se deixar vencer pelo dia a dia, pela coisa árdua da pandemia, mas a gente tem que lidar, lembrar que a gente está lidando com seres humanos e não podemos nos vencer. Que eu falei aqui a semana passada, estão banalizando o sofrimento. Isso, justamente. E aí eu trago algo interessante que eu falei hoje no colega Ailton Borges mais cedo, ao meio-dia. Para você ter ideia como está se banalizando mesmo isso, nós tivemos Sobradinho, né? Sobradinho não, eu esqueci, a questão da ruptura da barragem, eu esqueci o nome da cidade agora, me perdoe. Nós tivemos cerca de 300 e poucas mortes, óbitos naquele momento. Na Boate Kiss, e foi uma comoção geral. Nós tivemos na Boate Kiss cerca de 200 e poucas pessoas que faleceram. Também uma comoção geral. Hoje, nós estamos tendo cerca de 1.000 pessoas vindo a óbito dia no país, e isso parece que não está mais nos comovendo, né? Precisamos entender que é uma guerra, 1.000 pessoas morrem por dia, isso é extremamente importante. Estamos perdendo vidas no nosso país, nos nossos estados, nas nossas regiões de saúde e nos nossos municípios. Talvez a gente comece a perceber o quanto dói às famílias que perderam essas pessoas quando os óbitos começarem a se aproximar de nós, né? Quando perdemos um parente querido e, quiçá, não sejamos nós a sermos acometidos pela doença e, infelizmente, irmos a óbito. Como eu disse, é um tema árduo que a gente precisa tratando, mas a gente precisa trazer também um alerta à realidade do que estamos vivendo, né, Noêmia? Ionara Muniz está ali dizendo, Brumadinho, doutor. Brumadinho, obrigado, Ionara, Brumadinho. Eu falei Sobradinho, mas é Brumadinho. Agradeço com essa banalização, meu amigo, algo muito grave. As crianças começam a ver isso de forma natural, os adolescentes, e a gente assiste o quê? A paredões, a brincadeira, a jogos, a eles não levarem a sério quando se pede que haja o isolamento social, não é mesmo? Pois é, com certeza. Eu queria mandar mais um abraço ao Eduardo Bittencourt, doutor Eduardo, dentista, do qual eu pude gozar da amizade por um bom tempo, um grande amigo meu, e eu trabalhei na clínica dele por 6 anos. Um abraço, meu amigo. E obrigado por estar nos assistindo. Então, a dinâmica do bate-papo é tão gostoso que a gente acaba não passando as informações que eu prometi passar. E eu acho que as pessoas estão angustiadas, né? Então, o número de casos é 199, e aí eu vou citar, dividindo por 2 regiões. A região Nordeste está dividida na região de Alagoinhas, a micro-região de Alagoinhas, e a micro-região de Ribeira do Pombal, dos quais 18 municípios pertencem à micro-região de Alagoinhas e 15 pertencem à micro-região de Ribeira do Pombal. Dos 18 da região de Alagoinhas, nós temos uma pessoa que foi acometida em Acajutiba. Exatamente hoje, nós tivemos 59 pessoas que foram acometidas pela doença, dos quais 2 foram a óbito no município de Alagoinhas. Dentre eles, um foi oriundo de Recife. Nós tivemos 2 casos em Aporá, dos quais 2 foram ao óbito. 1 caso em Araçás, 5 casos em Cardeal da Silva, dos quais 1 óbito, 3 em Crisópolis, 25 no município de Catu, com 1 óbito, 8 em Entre Rios, 1 em Esplanada, 1 em Itanagra, com óbito, 24 em Itapicuru, com óbito, 1 em Oriçanga, 3 em Rio Real, com óbito, e 6 em Sátiro Dias. Né? É um volume muito grande de pessoas acometidas. Né? Vocês que estão nos assistindo, o doutor está dando panorama. Até hoje, do que está acontecendo. Não consegui ouvir dessa vez. Esse é o balanço do que está acontecendo na região. Sim. Eu estou fazendo o balanço das 199 pessoas que foram acometidas. Eu falei da região
de Alagoinhas, e agora eu preciso falar da região de Ribeira do Pombal, dos 15 municípios. 3 casos aconteceram em Adustina. Foi o primeiro óbito na região, um rapaz de 26 anos, ele tinha comorbidade, e aí foi o primeiro óbito que aconteceu na região. Nós tivemos 2 casos em Antas, 4 em Manzaê. São números duros, eu vou passar um pouco mais rápido para que a gente volte ao papo descontraído. 2 em Cícero Dantas, 1 em Cipó, 5 em Coronel João Sá, 9 em Nova Açores, 2 em Novo Triunfo, 1 em Olindina, 3 em Paripiranga, 1 em Ribeira do Amparo e 16 em Ribeira do Pombal, dos quais nessa região 2 vieram a óbito. Noemi, é importante a gente relatar que dos 33 municípios, 26 municípios já foram acometidos pela doença, o que perfaz um total de 79% dos municípios acometidos. A isso nos remete a 2 preocupações. Primeiro, a eficiência e a eficácia das barreiras municipais, elas precisam acontecer, porque como você tem um volume de pessoas que foram acometidas em quase todos os municípios, se permitir que uma pessoa circule de um município para outro, a transmissão da doença ela pode ser muito grande e alastrar mais ainda na região. Primeiro ponto a se observar. Segundo, é que existe uma evolução muito rápida da doença na nossa região. E é importante que essas barreiras elas funcionem de forma muito eficiente para que essa disseminação ela não continue indo no volume que estamos tendo em toda a região. Então, são 2 fatos importantes. E aí eu lhe mostro como é a evolução da doença, e eu vou fazer um recorte, eu trouxe para vocês que estão nos assistindo, um recorte de uma semana, para a gente entender como está evoluindo muito rápido a doença na nossa região. Para se ter uma ideia, na região Nordeste, no dia 19 de maio, que foi terça-feira passada, eu fiz o recorte exatamente de uma semana, nós tínhamos 61 casos na região. Hoje, terça-feira, 8 dias depois, nós temos 199 casos. É um acréscimo, Noêmia, de 226% de acréscimo de número de pessoas acometidas. É uma evolução muito rápida em apenas uma semana. 226% de acréscimo. Ou seja, das 199 pessoas, nós tiramos 61, que é o número inicial, o restante equivale a 266% de aumento de número de casos na região. Eu faço um recuo. O maior problema deste vírus, gente, a gente está sempre falando isso, porque surgiram fake news, surgiram também alguns médicos que gravaram vídeos dizendo que morre muita gente de câncer, de várias outras doenças, esse vírus você de qualquer forma vai ter que ficar imune a ele, você vai precisar ser exposto a ele. Só o que acontece é que o diferencial, pelo que eu venho acompanhando, é que ele tem a capacidade de infectar muito rápido em um grande número de pessoas, e isso, se a saúde já não tinha uma estrutura, imagine com uma situação dessa, não tem como ter leito de UTI para todas essas pessoas, e principalmente as pessoas que venham tenham comorbidades ou que venham ficar em estado mais grave. E a gente percebe que Alagoinhas está muito acelerado. Pronto, eu vou mostrar o recorte de Alagoinhas com o mesmo período, mas você trouxe uma coisa importante. A capacidade, a gente chama de R0, que é a capacidade do vírus em epidemiologia de infectar, uma pessoa que está infectada, infectar mais pessoas. O R0 do coronavírus é 3. Significa que, em média, cada pessoa contaminada tem a possibilidade de infectar mais 3 pessoas. E aí eu falo um negócio super interessante, em que pese, por exemplo, o ebola ser muito mais letal do que o coronavírus, e a gente tinha muito medo do ebola, existe uma diferença de como os dois agem. O ebola ele só começa a contaminar a partir do momento em que as pessoas elas apresentam a sintomatologia. Então, dá para você segurar a doença de uma forma mais localizada. Ao contrário do coronavírus, que mesmo assintomaticamente, a pessoa ela já passa a infectar demais pessoas que possam manter contato. E a infecção ela é de uma forma que até no respirar,
você pode transmitir o vírus. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso a importância da barreira que a gente utiliza, chamada máscara. Isso. Os dentistas, nós dentistas, já fazemos isso na nossa prática cotidiana de trabalho. Utilizamos o EPI, já estamos acostumados à utilização do EPI, né, que é a máscara, óculos, gorro, né, luvas. E a população agora entende essa importância. A máscara é uma importante barreira para evitar que a pessoa que esteja contaminada possa contaminar uma outra pessoa, e ela também é uma barreira para a pessoa que está sadia não assimilar o vírus através da respiração ou pela boca aberta mesmo, falando, né, e sim acabar assimilando. Mas perguntas aqui no Facebook, onde o Sineide pede, se o senhor tiver colocando em Lagoinhas a quantidade de infectados, que possa nos falar agora na reportagem. E também eu quero saber sobre o papel da ouvidoria, porque não está sendo eficaz a fiscalização neste toque de recolher. Som automotivo alto, bebidas, aglomerações nas ruas. Eu sei que sempre tem reuniões do senhor com o prefeito, com a PM, né? A equipe de defesa, né, contra essa crise. Isso. Vamos fazer o recorte de Alagoinhas, a questão da ouvidoria, deixa eu anotar para não esquecer, ouvidoria. Mas assim, o mesmo recorte que eu fiz para a região, eu vou fazer para Alagoinhas agora. Ou seja, considerando uma semana. Na semana passada, na terça-feira, dia 19, Alagoinhas apresentou em sua evolução na doença com 20 casos. Lembrando que eu falo que as pessoas passaram e outras ainda permanecem com a doença, tá? Para não entender que tem 20 casos ativos no momento, tá? Então, na terça-feira, existiam 20 pessoas que foram acometidas pela doença. Eu preciso me policiar. E hoje, dia 26, são 59 pessoas que foram acometidas ou ainda estão acometidas pela doença. O que faz um percentual de acréscimo de 195% em apenas uma semana. Então, significa que praticamente está dobrando por semana, né? Então, temos que ter essa consciência. E aí, é importante quando a gente trata da questão do distanciamento, né? Existe, Noemi, algo importante que as pessoas às vezes falam, isolamento e distanciamento como se fosse a mesma coisa. Não. Preciso explicar que o distanciamento é evitar que a pessoa saia de sua casa para circular em determinados espaços, mesmo sem ela estar acometida pela doença. Então, ela precisa se manter distante e evitar que circule. E o isolamento é uma necessidade de que as pessoas se mantenham em casa, inclusive em casa, em espaços separados, porque elas já foram acometidas pela doença e pode estar transmitindo para outras pessoas. Então, basicamente, a diferença entre isolamento e distanciamento se dá dessa forma, né? A gente tem dialogado com... Mas é importante separar todos os utensílios, né? Com certeza, é uma doença cruel e as pessoas, mesmo em casa, precisam ter um tratamento diferenciado nos talheres, nas vestimentas, na toalha e no toque em todos os espaços. Você tem que evitar, inclusive, estar tocando em alguns espaços. Por exemplo, maçaneta. Se você manipula a maçaneta e não é higienizada, você pode transmitir para uma outra pessoa, né? Então, existem... situações que precisam ter muito cuidado, né? Eu queria responder, eu esqueci só o nome da pessoa, em relação à questão da ouvidoria. A gente dialoga, assim, com diversos gestores, tanto secretários de saúde como prefeitos em toda a região, e em Alagoinhas não tem sido diferente. A gente tem dialogado com o prefeito, com as instituições de defesas do município, né? Tanto do Estado quanto do município propriamente dito. E a gente tem dialogado no sentido de que tem que se endurecer o distanciamento social em todos os aspectos. Com essa coisa que foi feita no período da noite, né? Eu não esqueci o nome que se dá, o toque de recolher, ele tem uma eficácia no sentido de que, por exemplo, muitas pessoas estavam abrindo bares e se utilizando
instrumento social, que é o bar, né? Que é um instrumento social em si, para que as pessoas possam estar relaxando, mas no momento não é o adequado. Então, quando você tem um toque de recolher, esse fato é importante ser relatado, porque os bares estão fechados. Outros equipamentos de saúde, como restaurantes e outros que não são essenciais, eles precisam também ser fechados. E é importante que isso faz com que haja uma diminuição de circulação das pessoas e, com isso, uma diminuição de contaminação nesse período, né? Então, é importante. Existe, sim, uma ouvidoria no município. Eu não sei, como não é um órgão em que eu atuo diretamente, eu não sei o número, senão eu disponibilizaria agora, mas há uma ouvidoria no município, que é o órgão que executa a ação, e basta fazer uma busca na internet, com certeza você acha, e eu acho que é muito válido fazer essa denúncia em relação... E esse é o papel da sociedade que a gente fala. A sociedade, ela precisa participar, ela precisa denunciar quando houver abusos, né, para que a gente possa estar efetivamente atuando em determinados espaços e em determinados momentos. A Lízia colocou aí, é muito difícil conter a população, né? Porque por mais que hajam o decreto, as leis, muitos têm questão de burlar, principalmente os mais jovens, como eu coloquei, é como se eles achassem que não vão ter nada, né? E Ethan Gley diz, aqui na minha rua está tudo muita fogueira. Eu presenciei isso pessoalmente, né? E fiquei muito triste, porque, como eu disse no instante, vai precisar ser necessário alguém da família ser acometido pela doença para que as pessoas, como diz na gíria, caiam na real, né? Então, eu ontem fui levar a minha secretária à noite, que trabalha aqui conosco, e tive a sensação de que existia uma normalidade nos bairros, porque eu vi muitas fogueiras e as pessoas socializando. Inclusive, em um dos espaços eu precisei parar e dizer, gente, por gentileza, mantenha o espaço. Eu me identifiquei e pedi que mantivesse pelo menos o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, né? Então, eu realmente, Tagley, consegui perceber isso acontecendo realmente. Uma coisa que eu trago, um outro dado importante, Noêmia, para todos que nos assistem, eu busquei ontem uma informação em relação a como está a rede assistencial no estado, né? E, normalmente, essa rede, no seu grande volume, a rede assistencial são os hospitais de referência de maiores complexidades e de uma forma geral. Mas eu estou me reportando a esses instrumentos, esses equipamentos que atendem as pessoas com maior gravidade. E o G1 já dava ontem, no dia 25, eu trago a fonte para quem quiser observar, que Salvador, segundo o prefeito ACM, 86% dos leitos de UTI já estão ocupados. 86%. Veja como é crítico. E no mesmo dia, ontem, o Correio da Bahia trazia que 70% dos leitos de enfermaria estavam ocupados ontem, né? Então, isso mostra que já há um agravamento da rede assistencial e que pode, muito proximamente, acontecer um colapso dessa rede. E quando há um estrangulamento lá na capital, nos resta os equipamentos que nós temos na nossa região. E na região, entre a região de Alagoinhas e a região de Ribeira do Pombal, nós temos um número limitadíssimo de leitos que podem prestar socorro às pessoas acometidas pela doença. Na região de Alagoinhas, nós temos, entre privados e públicos, nós temos 12 leitos no Hospital Dantas Bião, 12 leitos recém-inaugurados, aí eu falei entre UTI e enfermarias no Hospital Dantas Bião, 12 leitos que foram inaugurados na UPA de Alagoinhas, do município de Alagoinhas, que aí atende a pacientes que a gente chama amarelos, que estão em média complexidade, né? E o Bião, ele pode atender até a pacientes vermelhos com complexidade, uma necessidade maior. Sim. Nós temos o Hospital HCA, que é privado, com 8 leitos específicos para os Covid e 13 leitos de UTI, né? Que está já em vias de contratualização com o governo do estado.
Nós temos mais 10 leitos no Agnus Dei, que é um outro hospital privado no município de Catu. Então, nós temos no total 52 leitos, que é um número extremamente limitado. Catu é Agnus Dei. Agnus Dei, que é um hospital privado. Então, é um número extremamente limitado que pode acontecer um estrangulamento, como já está tendo na capital. Isso pode acontecer de forma muito rápida aqui na nossa região. Então, a gente conclama a todos os setores da sociedade, e aí a gente pede à população, a gente pede aos gestores municipais, a gente pede aos comerciantes que passem a refletir sobre essa situação, porque é uma situação de extrema complicação que já estamos vivendo. Eu creio que estamos indo para o pico, mas não há uma possibilidade de se determinar exatamente quando é que isso vai acontecer, mas já está havendo um agravamento no estado da Bahia e a nossa região não é diferente. Eu tenho um outro recorte, você me permitir. Doutor, que são os profissionais de saúde, que estão também acometidos pela doença, e quero saber como está, qual o posicionamento do governo do estado, a questão dos EPIs, de assistência, como está acontecendo este acompanhamento aos profissionais de saúde que estão principalmente na linha de frente. A gente tem um quantitativo no núcleo, a Secretaria de Planejamento do Estado também, além da Secretaria de Saúde do Estado, tem disponibilizado EPIs para os seus equipamentos de saúde, a gente fala, os hospitais. Foi disponibilizado um quantitativo para o Hospital Dantas Bião, que a gente está precisando identificar onde é que está, foi encaminhado junto a um equipamento que foi os EPIs que foram disponibilizados para a UPA, e hoje eu estava tratando desse assunto para identificar onde é que está esse material para poder ser encaminhado para o Hospital Dantas Bião. Então, sempre tem vindo uma leva de EPIs para que esses profissionais de saúde, nós guerreiros da saúde, nos protejamos, né, a fim de que a gente não se contamine e possa, inclusive, vir a óbito, bem como nós estamos lidando com um volume muito grande de pessoas e também, em fase silenciosa da doença, possa estar transmitindo para os demais, né? Então, é importantíssimo, Noêmia, o uso desses EPIs, entre máscara, óculos, face shield, jalecos e demais equipamentos de proteção, extremamente importante. Eu trago uma outra notícia. Ontem nós estivemos reunindo no município de Alagoinhas com parte das lideranças do comércio daqui do município. Nós fomos convidados a conversar acerca desse assunto que é muito polêmico e muito preocupante para a nossa região. E fui convidado a estar fazendo essa discussão. E foi um passo extremamente importante, porque os próprios comerciantes perceberam o agravamento da situação no município em específico de Alagoinhas, e nos chamou para bater um papo. Eu vi que entrou alguém que representa a CDL aí, que eu não sei se estava presente ontem na reunião, e aí a quem eu quero mandar um abraço, né? Não sei se ainda está participando da reunião, mas foi uma iniciativa que eu louvo, muito importante, porque eu pude passar esses dados em forma de gráfico e mostramos a evolução da doença na região. Doutor, e aí tem um ditado... Doutor Danilo, você falou em números, o gráfico que o senhor falou de Alagoinhas, Danilo está questionando, passou agora há pouco aí no Instagram, Danilo dizendo, só 59 mesmo, ou está havendo aí algo por baixo do pano, né? Foi a pergunta dele. Danilo, eu não posso passar meu número, porque já estou acometido todos os dias por muitas mensagens, mas... Subnotificações, não é isso, doutor? Subnotificação é uma coisa, e a gente considera que exista. De fato existe, né? Mas a gente tem um cuidado com os dados informados. Eu, todos os dias, e você, a partir de hoje, faz parte da minha lista de transmissão, todos os dias eu tenho enviado... Isso. Eu tenho enviado esses dados,
e a gente tem um cuidado de revisá-los com os municípios e revisá-los com nossas equipes todos os dias. Ele passa por um filtro muito grande. Por isso que, normalmente, os nossos dados são emitidos somente a partir das 18 horas. Porque a gente espera o fechamento de todos os municípios, nós fazemos uma triagem, os dados são emitidos até às 14 horas ao município, ou ao Núcleo Regional de Saúde, e a gente faz um trato desses dados das 14 até as 18, para que haja um filtro e não haja uma informação errada a ser emitida. E mesmo assim, às vezes, a gente precisa de fazer uma errata. Então, Danilo, por parte do Núcleo Regional de Saúde, não há nenhum tipo de omissão de dados. Nós temos a responsabilidade, mesmo porque quanto mais a gente informa a população e quanto mais a população tem uma ideia da gravidade da situação, mais ela precisa se cuidar. Então, eu não torço para que haja um aumento do número de dados, mas em ele acontecendo, a gente está, sim, com toda a veracidade, passando esses dados para a população. Mas eu não posso confirmar, mas eu tenho o sentimento de que haja, sim, subnotificações de números de casos, né? E a gente tem tratado com os municípios para que isso não aconteça. É importante essa divulgação e principalmente essa transparência. Eu tenho o site Folhão News, tenho o jornal impresso Folhão News e eu só coloco o que vem oficial do município que vinha pedindo de vocês. Sempre eu fico procurando para só colocar o oficial. Porque o que a gente percebe em muitos grupos, às vezes, é que saem as coisas aleatoriamente. Isso faz uma confusão na cabeça das pessoas. Com certeza. Não podem entrar em pânico. Nós precisamos alertar as pessoas que elas precisam ser chamadas à responsabilidade. Porque o que acontece? Eu também faço parte da Associação Comercial e Industrial de Alagoinhas e o comércio está muito preocupado porque os pequenos empresários, os microempresários principalmente, e já os grandes estão fechando, estão demitindo. É um caos, porque é necessário o isolamento social, mas isso leva à quebradeira. Então, os comerciantes, eles ficam desesperados, porque você já imaginou, porque você demitir 60 pais de família de uma vez, 50, 40, e isso traz um dano mental, um dano psicológico muito grande e um dano muito grande à economia. É por isso que a gente faz questão de chamar a atenção da sociedade. Cumpra esse isolamento social urgente para que todos fiquem mais seguros e diminua, porque está sendo muito rápido o contágio. Não é mesmo, doutor? A internet está atualizando, né? Mas eu espero que tenha me ouvido. O senhor me ouviu? A internet dele está atualizando e diz, da secretaria tem pessoas assintomáticos, sem ser testadas. E as pessoas, infelizmente, a internet dele caiu, mas a gente vai chamar novamente, ok? Ah, porque alguém te ligou. Mas o senhor pode... Deixa eu sinalizar aqui ou o senhor pede para entrar novamente? Pronto. Isso, ele já está solicitando. Eu acho que já está entrando. Isso aí. Pronto, infelizmente minha sobrinha me ligou. Eu fiz a opção de colocar pela internet daqui de casa e minha sobrinha me ligou e acabou caindo aqui. Eu peço a todos que tenham a possibilidade de estar me vendo, não me liguem, por favor. Agora, né? Depois podem me ligar à vontade. Você falou sobre, eu vi que estava falando e ela ligando e eu desesperado aqui, foi o que mesmo? Responsabilidade, porque quanto mais tempo durar, sim. O comércio está, meu Deus do céu, está grave em Alagoinhas, que é o fechamento das empresas, muitas pessoas desempregadas e a fome começa a bater a porta. Isso a gente precisa, é um tema árduo, mas a gente precisa estar falando, e foi isso que a gente, através desses dados que a gente apresentou ontem,
aos representantes do comércio, e eu também sou prestador de serviço, né? Como é que se diz? A gente precisa chegar ao equilíbrio da balança, né? A gente observa que existe agora um agravamento da pandemia na nossa região, mas é necessário a gente ter um entendimento da evolução e planejar as ações a serem executadas conjuntamente entre todos os entes envolvidos. Aí, se tratando da questão do emprego, e aí vou fazer uma coisa mais ampla, o conceito da saúde, ela vem para além da falta da presença da doença, né? O conceito de saúde da falta da doença. O conceito, ele precisa estar associado às questões de saúde física e mental. Esse é o conceito mais ampliado da saúde. E existem os determinantes sociais de saúde que nos levam a ter qualidade de vida e, por conseguinte, termos saúde. Dentre esses determinantes sociais está o acesso ao emprego e renda, o acesso à moradia, o acesso à educação, o acesso a saneamento básico, dentre outros determinantes sociais de saúde. Então, quando a gente deixa de tratar a questão do emprego e renda, as pessoas também acabam adoecendo, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Então, a gente deve levar em consideração a questão do emprego como um determinante social da saúde também, né? E é importante a gente tratar disso. Mas, dito isso, a gente precisa tratar a situação de forma também, quem está se produzindo saúde, de uma forma muito fria. Porque medidas drásticas precisam ser tomadas no momento adequado. Então, eu trago os dados que eu queria trazer para você em relação à questão do período da abertura do comércio, tanto na região quanto em Alagoinhas, tá? No dia 22 de abril, houve a abertura do comércio no município de Alagoinhas. E, por tabela, os demais municípios começaram a abrir também, já que Alagoinhas é um município polo da região, né? Como Alagoinhas abre, os outros em reboque acabam fazendo isso. Para se ter uma ideia, Noemi, a todos que nos assistem, no dia 22 de abril, nós tínhamos apenas 7 pessoas que foram acometidas pela doença em Alagoinhas, tá? E um mês depois, hoje, no dia 26, 22 dias depois, nós temos 59 casos da doença. De 7 para 59 equivale a um acréscimo de número de pessoas acometidas de 742%. 742%. E aí eu consegui mostrar através do gráfico, que a gente não consegue mostrar aqui ontem, as pessoas que estavam na reunião, e eles se fizeram entender da importância da evolução da doença aqui, e foi uma discussão muito salutar naquele momento, porque do início da doença na nossa região, em Alagoinhas, no dia 26 de março, até o dia 22 de abril, nós tivemos 7 casos, então a curva estava achatada, o gráfico dá para mostrar bem isso. E a partir do dia 22 de abril até o dia 26 de maio, a gente vê uma ascendência muito grande da curva. E a última semana, ela está acontecendo de 100% de números de casos, de semana a semana. Então, há um agravamento da pandemia em Alagoinhas e na região. A região, nós tínhamos no dia 22 de abril, 15 casos tão somente. Hoje, no dia 26, nós temos 199 casos. Pasmem vocês, equivale a 1.226% de acréscimo do número de casos na região. Então, é um agravamento que a gente precisa ter consciência, gente. E aí, foi o que eu disse ontem aos comerciantes. É necessário que a gente planeje gapzinhos, espaços de fechamento do comércio, para que a curva ela comece a envergar, não vai envergar do jeito que aconteceu nesse período de fechamento, mas precisa se tratar esse gap, porque senão, como eu mostrei em Salvador, já está direcionando ao colapso da rede assistencial, vai acontecer na nossa região, e aí aquilo que não for pelo amor, vai vir pela dor. Não tem um ditado que diz isso? Num fechamento completo a partir de lockdown. É o lockdown. Então, foi isso que eu convidei aos representantes do comércio a pensar. É melhor que se faça um fechamento planejado,
por um gap, um determinado espaço de tempo, e a gente percebendo que há a possibilidade de reabertura, a gente reabra, do que havendo um colapso da rede assistencial que ainda não existe, havendo esse colapso, Noêmia e a todos que nos assistem, infelizmente vai precisar fechar e a gente não vai ter um tempo determinado para a reabertura, porque a rede vai estar colapsada e o número de casos vai vir com um volume muito maior. Então, esse espaço de tempo não vai ser planejado. Então, é isso que eu conclamo. A previsão desse lockdown seria de 1º de junho até quando? Não, veja o que eu disse. Há um pensamento distinto. Ontem nós abrimos uma possibilidade de discussão com os representantes do comércio, nós abrimos um diálogo extremamente importante. Eu os alertei de que não dá para esperar muito tempo, tem que ser coisa, a gente discutiu ontem, teria que ter respostas hoje, de amanhã já está fazendo a tratativa de planejamento, né? E hoje eu não recebi nenhum telefonema, e amanhã eu preciso tratar disso. Então, o que eu digo é que, por parte do núcleo, não foi tratado nenhum lockdown ainda. Porque há uma possibilidade de discutir um planejamento, um fechamento planejado do comércio. Eu ainda não estou discutindo lockdown. Mas lá na frente, se não tomarmos medidas agora, um remédio amargo agora, aí sim, infelizmente, o lockdown vai ser posto pela demanda da pandemia, ou seja, sem planejamento nenhum. Então, eu sou adepto de que haja um planejamento, mas esse planejamento precisa ser imediato, não dá para se perder mais tempo, a fim, inclusive, de proteger os comerciantes e o comércio. Por que eu estou dizendo proteger? Amanhã você já tem? Amanhã já tem? O telefonema seria hoje, eu não o recebi. E amanhã já precisaríamos estar discutindo e construindo um planejamento. Nós temos o planejamento no núcleo, já está pronto há mais de 2 meses. Né? Nós distribuímos esse planejamento para os municípios adequaram esse planejamento às suas expertises e necessidades. E nós queremos, conjuntamente com o comércio, discutir diretrizes para que não haja um agravamento na região. E é isso que eu estou dizendo, eu me coloco à disposição, desde que a gente não perca muito tempo, porque senão a vaca vai para o brejo, infelizmente, né? Então, assim, em termos de dados duros, frios, eu já passei, não vou falar mais de número, e aí me coloco agora à disposição para a gente bater um papo mais descontraído, né? Poder responder as pessoas que estão falando conosco, né? E aí me colocar à disposição para a gente estar com muito agora mais tranquilidade. Eu acho que é um processo de construção, como a gente bem disse, a participação das pessoas nessa live é um processo de construção, porque elas estão adquirindo informação. Participe, né? Porque essas reuniões, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde da Prefeitura, as secretarias que estão envolvidas, e representando a comunidade tem o quê? Os comerciários, né? Os comerciantes. Quem mais representa a comunidade nas reuniões de decisão? A gente faz reuniões, quando, por exemplo, se pensou o fechamento, tinha um grupo de crise que tinha a UARA, a UAMA, tinha o representante do comércio, a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, o Núcleo Regional de Saúde, e nunca mais nos reunimos para fazer essas discussões. Cada um nas suas... eu considero extremamente importante, a gente se coloca à disposição o tempo todo para todos os diálogos. Você me convidou, eu estou aqui, amanhã estarei na 96 FM, estive hoje na 100.5, que é a Ouro Negro, e aí eu preciso me concentrar. O filhinho aqui, se me tirar a concentração, já era. Então, obrigado, eu agradeço. Então, perdi o... 96 da manhã. Eu vou estar na 96 amanhã amanhã eu estarei com Ailton Borges na 96 às 7 horas da manhã. Estive hoje com Ailton Borges na Ouro Negro, 100.5. E esse papel, por que eu estou fazendo essa menção? Porque esse papel da mídia, esse papel que você faz com o seu jornalismo muito eficiente, é importante porque a população toma pé das coisas e a gente faz com que
elas possam também desenvolver o seu papel. Se a população não se conscientizar e não fizer o seu papel, a gente vai evoluir.